Gente, eu sou a Cláudia do Portal do Papel e eu tô hoje aqui no ateliê do Luiz Massi. O Luiz tem um ateliê que ele traz vários, como a gente chama, artistas, artesãos para ensinarem técnicas diferentes, e ele também dá aula. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cartonagem. Isso. Então, Luiz, conta pra gente como é o trabalho da cartonagem, quais são as ferramentas que você usa. Certo. A cartonagem, eu sempre falo que é o seguinte, é uma montagem tridimensional com papelão, né? Isso seria a grosso modo. E aí você pode fazer o revestimento ou com papel ou com tecido, depende da sua finalidade e o produto que você quer. A gente trouxe hoje um exemplo, tem os dois. Isso, na mesma peça, para a gente poder acompanhar um pouquinho de cada um. E na cartonagem a gente usa o cartão cinza, que ele é um papelão rígido, tem várias espessuras, né? A gente vai trabalhar com de 2 milímetros. Dependendo do tamanho da sua peça ou a utilidade que você quer, você vai aumentando a espessura do papelão. Tá. E assim, na cartonagem a gente faz, a maioria são caixas, né? Mas assim, a gente faz pequenos móveis, algumas esculturas também. Eu vi bolsas muito bonitas bolsas também, maletinhas, tudo isso. A gente depois pode mostrar. Material que a gente usa. O papelão, tá? A gente usa também, na montagem da caixa, da peça, o papelão e o papel cartão, de base. E aí nessa base você vai colar ou o papel, no caso aqui o Color Plus. Quando a gente fala em papel, um dos diferenciais de uma linha como o Color Plus, por exemplo, é você ter um papel colorido na massa. Sim. Por que ele tem que ser colorido na massa? A gente até tem um vídeo anterior falando sobre isso, porque ele é colorido dentro e fora com a mesma cor. Então quando você vê as beiradas no acabamento da peça, não vai ficar o miolo branco. Que isso compromete muito o acabamento, né? Sim. E aí nesse caso a gente está usando de 120 gramas. Isso é importante. Fino demais, também. Acho que você fica mole com a cola. Isso, ele vai enrugar muito. E grosso demais a dor de dobrar. Porque isso mesmo, porque além de colar, você vai virar alguns lados para fazer o acabamento no papelão. Tá. Por isso que o ideal aqui é o de 120 gramas. Ótimo. Tá bom? E aí a gente usa cola branca, pincel, rolinho, minha espátula de plástico, estilete, a gente tem também fio de cabelo, depois a gente vai mostrar para que a gente usa. Fio de cabelo é uma peça que eu não conhecia e eu achei ótima, porque é uma coisa que eu sempre sofro para fazer, são as quinas. Isso na verdade é uma peça que a gente traz da encadernação, né? Mas é muito útil. Cortador circular, no caso de cortar o tecido, tesoura. Importante também uma placa de corte. Aí fita crepe, tá? Para montagem. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colar o papelão, tá? Então é o seguinte, olha, usar um papel de rascunho. O que a gente vai fazer agora é colar, tá, o papelão no papel. Porque a cartonagem é o seguinte, tem vários jeitos de fazer. O jeito que eu faço é o seguinte, eu monto a parte de dentro, depois a parte de fora, tá bom? Então, olha, espalha a cola em toda a superfície. Depois, com o pincel, ó, você vai espalhar bem nos cantinhos, tá vendo? Quando é papel, você passar só o pincel já é suficiente. Quando você vai colar o tecido, você precisa passar o rolinho para tirar o excesso da cola, ó. E aí vem sempre com o papelão sobre o papel, ó. Pressiona, vira e com a espátula você vai passando. O papel você tem que ter muito cuidado para não sujar as colas. Sujou, não tem jeito. Então, eu vou refilar 3 lados, olha. Faço isso com estilete, tá vendo? E aí, eu vou colar essa parte, ó. Por isso que é importante o de 120 gramas aqui, tá vendo? Com a espátula você faz a dobra que você consegue trazer perfeita para a curvatura. Ótimo. Aí o seguinte, depois de colar todas as peças internas, a gente vai montar a caixa, tá bom? Então, eu já adiantei aqui as pecinhas, né, ó. Vou colocar um pouquinho de cola.
Tô fazendo a parte de dentro, tá, gente? Olha, eu venho com a lateral. No caso, a gente começa pela lateral menor. Ó. Eu vou virar pra cá, né? Ó. E a fita crepe, ó, você prende a fita crepe em cima e puxa pra baixo, fazendo uma pressão. É isso mais a cola que vai deixar firme a peça. Não é só a cola e nem só a fita crepe. Agora aqui, ó. Aqui eu vou pôr essas duas pecinhas. Tá vendo por que eu virei aqui? Geralmente a base a gente corta, mas como aqui vai aparecer, eu tive que deixar essa pontinha. Então eu vou pôr só um pouquinho de cola. Ó. Aí agora eu vou colocar as laterais, olha, as outras. Aí ela que vai fixar melhor, vai deixar estruturada. Aqui eu já vou colocar a fita crepe primeiro, ó. Aí você vai passar cola na estrutura e já vai posicionar. Isso, ó, eu passo cola, é pouquinha cola, tá vendo? Aí eu vou prender aqui. Venho aqui, ó. Aqui eu tenho que segurar porque, tá vendo, ela não é inteira, então, ó. E não deixar degrau. Começa a ganhar forma, ó. Aí assim, a parte interna ela já tá montadinha. Agora a parte externa a gente fez a opção de fazer com tecido. Você pode fazer ela toda de tecido, toda de papel. O tecido já tem algumas características diferentes na hora de colar e o principal, o tecido tem que ser 100% algodão. Tá bom? Ó, aí o tecido você vai cortar ou com a tesoura ou com o cortador circular. Vou tirar aqui esse excesso. Aí você tá usando o cartão para essa papel parte, cartão. papel cartão. Isso, papel cartão para a parte externa. E aí eu passo a cola do lado branco, porque se eu passo do outro lado for escuro, vai dar sombra no papel. Tá. Se a gente fosse fazer todo em papel, você de qualquer maneira usaria o papel cartão ou não precisaria? Você poderia Não precisaria. Aí o que a gente faria? A gente faria esse revestimento de papel, aí eu usaria o de 180 gramas. Tá. Você entendeu? Que aí ele ia ficar mais firme. Fica. Ó. Aí aqui, viu, gente, eu tenho que passar o rolinho para tirar o excesso. Tá? Eu viro, vou passar a espátula também, tá? Prontinho. Agora a gente vai usar o fio de cabelo. Para que é o fio de cabelo? O fio de cabelo serve para o seguinte: o acabamento eu vou ter que virar mais de um lado. Então, por exemplo, se eu viro esses dois lados, ao excesso de tecido e fica grosseiro. Fica grosseiro, o acabamento não vai ficar bonito. Então, olha. Então, o fio de cabelo, ele corta o tecido dos dois lados e deixa uma sobra de tecido aqui para o acabamento ficar perfeito, porque eu não posso cortar rente ao papel e também nem deixar sobrar muito papel. Isso serve tanto para o tecido quanto para o papel. O tecido a gente não passa cola no tecido, a gente passa sempre no papel, aqui no caso o papel cartão. Essa sobrinha de tecido que ficou, olha, uma sujeirinha de cola. Por quê? Olha, na hora que eu viro aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colar o tecido no tecido. Que aí quando eu virar, o acabamento fica perfeitinho. E aí eu vou fazer todos os acabamentos e são esses acabamentos que a gente vai colando na parte externa da caixa. E a parte de baixo você vai colar na própria caixa. Na própria caixa. Que vai fazer a continuidade com o papel que está em cima e fecha tudo. Mesmo. E aí depois ele todo revestido, tá vendo? Fica a peça inteira, então dentro com papel, fora com tecido. Uma coisa muito legal para a gente mostrar, o Luiz tem kits de várias peças. Então esse por exemplo, é o desse material. O que não vem no kit é o tecido ou papel de dentro, para que você escolha o que você vai usar na sua opção, mas até o miolo, né, que é de papel colorido para dar essa escadinha. E acho legal falar também, Luiz, dá cursos de cartonagem, de encadernação também aqui, além dos outros cursos com os outros professores. E tem algumas peças muito legais. Esse é um porta-joia, né? Cheio de gavetinhas. Uma diversão.
aqui para pendurar os colares, brincos. Tem as lixeirinhas. Tem bolsa térmica, revisteiro, essa bolsa que é uma graça, uma casinha, que é uma bolsa super bonita. Então, gente, dá para fazer um monte de coisas que, como o Luiz fala, a ideia é você aprender o conceito, a forma de montar e depois ter imaginação para desenvolver outros produtos, né? Sim. Então, assim, segue a gente no Instagram, no Face, no YouTube. A gente tem uma agenda super completa e com vários cursos, inclusive aqui do Ateliê Luiz Massi, no Portal do Papel, no site www.portaldopapel.com. E a gente espera você na próxima semana com mais coisas sobre papel. Com certeza. Obrigada, Luiz. Obrigado você, Cláudia. Obrigada. Tchau.